Pretérito perfeito. O tempo predominante das narrativas, indicativo de ações concluídas completamente no passado. O verbo é a classe de palavras que mais sofre variação para indicar as diferentes noções de tempo. É comum o predomínio do tempo verbal passado em relatos e narrativas. Isso acontece porque contamos algo que já ocorreu. Observe a seguir e confira o que indicam os tempos do modo indicativo. Pretérito mais que perfeito. Indica uma ação que ocorreu antes de outra, também no passado. Quando o rei virou para falar com a cozinheira, ela já voltara para a sua cozinha. Daí outra, indica um desejo. Quem me dera ser uma princesa. Quem me dera ser uma princesa. Pretérito imperfeito. Indica um fato contínuo, habitual, permanente. A princesa passava seus dias descascando batatas, cebolas e cenouras. Expressa um fato passado que tem imprecisão quanto ao tempo. Era uma vez um rei que morava no alto de uma colina. Indica uma ação incompleta que acontece em relação a um fato passado. Os convidados comiam quando a cozinheira entrou em traje de princesa. Pretérito perfeito. Indica um fato concluído no passado. A princesa se revelou ao pai que carinhosamente o abraçou. Presente. Indica um fato ocorrido no momento da fala. Digo outra vez. Amo tanto meu pai como a lua ama a noite. Expressa um hábito de ação ou processo com validade permanente. Mordomo faz sempre a vontade do rei. Naquele reino há muitos torneios, saraus e banquetes. Permite narrar fatos passados, conferindo-lhes atualidade. A princesa, sem avisar nada e ninguém, foge do palácio e cavalga para um distante reino. Pede um trabalho como cozinheira. Um dia, a pedido do cozinheiro-chefe que ficara doente, faz iguarias que agradam todos do palácio. Se leres indicam um fato futuro tido como certo. Se ler este conto, ela chora. Usado com valor de imperativo, serve para ordenar ou pedir algo. O rei anfitrião disse à cozinheira: vê se você agora não esquece o sal da comida. Indica uma verdade universal. O amor é mais sublime das virtudes. Futuro. Futuro do presente. Indica um fato futuro que ocorrerá depois do momento da fala. A princesa cozinheira preparará o melhor banquete que o palácio já viu. O rei terá uma surpresa maravilhosa nessa noite? Indica um futuro do pretérito. Indica um fato futuro em relação a uma ação passada. Ela cozinharia com sal, mas primeiro provaria o que há muito tempo pensara fazer. Se o pai lhe desse a chance de explicar, ela não fugiria do reino. Uma ação futura, porém duvidosa. Se o pai lhe desse a chance de explicar, ela não fugiria do reino. Solicitação ou fato presente. O cozinheiro Mor perguntou. Você poderia me substituir no jantar de amanhã? Confira o esquema temporal e seguir enquanto os verbos indicam apenas ação. Tempos do modo indicativo. Pretérito mais que perfeito. Ação anterior a outra já concluída. Princesa tinha preparado o jantar quando o sino tocou. Pretérito imperfeito. Mais que perfeito, já preparara. Lembra que o pretérito mais que perfeito sempre tem esse rara no final. Pretérito imperfeito. Ação interrompida no passado. A princesa preparava o jantar quando o sino tocou.
Pretérito perfeito. Ação concluída no passado. A princesa preparou o jantar para o rei. Presente. A ação simultânea e a fala em processo. A princesa canta enquanto prepara o jantar. Futuro do presente. Ação que ocorrera. A princesa preparará o jantar para o rei. Futuro do pretérito. Ação futura de possível associada a uma condição. A princesa prepararia. Quer dizer, ela poderia preparar, mas não vai preparar. Ela prepararia. Geralmente, os 3 tempos do pretérito se combinam, podendo aparecer próximos para organizar as ações dos personagens no enredo. Veja um exemplo. Como precisava, imperfeito, de abrigo e de comida, foi perfeito. Pedir trabalho no Palácio Real. Vestira, mais que perfeito, roupas grosseiras e colocara, mais que perfeito, uma grande touca que lhe ocultava, imperfeito, a maior parte do rosto, para ninguém perceber que estava imperfeito ali uma princesa. As formas verbais vestir e colocaram indicam ações anteriormente já realizadas e concluídas, como a de montar o cavalo, galopar, atravessar vários reinos e resolver ficar em um reino bem distante. Antes de galopar, a princesa tinha colocado as roupas grosseiras. As formas verbais compostas tinham vestido e tinham colocado. Estas estão no pretérito mais que perfeito, e são equivalentes em sentido vestir e colocar, respectivamente. Elas são mais comuns e menos formais, portanto, mais usadas no dia a dia. Observe atentamente outro uso semelhante. Perguntaram-lhe porque se apresentava imperfeito assim. E ela respondeu perfeito, que as outras vezes viera mais que perfeito, como criada do palácio, mas que agora estava imperfeito, ali uma princesa que era imperfeito. Duas ações foram concluídas. Perguntaram e respondeu. Esses verbos são conjugados no pretérito perfeito, porque são ações acabadas. Apresentavam no pretérito imperfeito, indicação ainda em andamento, e outros 2 verbos de estado acompanhavam esse tempo. A forma verbal viera equivalente a tinha vindo. Foi corretamente empregada no pretérito mais que perfeito, pois a ação ocorreu em um passado anterior, ou seja, já tinha sido concluída e depois dela outras se sucederam. Formas verbais compostas. Em algumas situações, não é possível usar apenas as formas simples do verbo para expressar determinada circunstância. Sendo assim, recorremos às formas compostas, que são formadas desta maneira: verbo auxiliar mais verbo na forma nominal. Formas nominais do verbo: infinitivo, cantar, vender, partir; gerúndio, cantando, vendendo, partindo; particípio, cantado, vendido, partido. Observe atentamente o uso das formas verbais compostas nos trechos a seguir. O rei anfitrião contratou a cozinheira, sem saber que era uma princesa, e deu instruções sobre a cerimônia na casa aquela semana. A senhorita vai preparar um banquete para 150 pessoas durante 3 dias. É necessário que tudo saia na maior requinte, digno do soberano, como convidado e eu. Tenho pensado que meu pai, cheguei à conclusão que o amo tanto quanto a comida moçal, respondeu a filha mais nova. As princesas estavam pensando qual seria a melhor resposta a dar ao pai. Verbo principal.
carga semântica forma verbal composta. O verbo auxiliar é responsável por marcar o tempo, de modo que a pessoa daquela forma verbal. Os verbos auxiliares mais comuns vão ser, estar, ter, haver, poder, fazer. Observe os trechos a seguir. Como precisava de abrigo e de comida, a princesa foi pedir trabalho a outro palácio real. Vou voltar. Como precisava de abrigo e de comida, a princesa foi, verbo auxiliar, pedir, verbo principal, no infinitivo. Trabalho no outro palácio real. Tinha, verbo auxiliar, passado, verbo principal, no particípio. Um ano e naquele reino havia muita agitação. Montou seu cavalo e foi, verbo auxiliar, galopando, verbo principal, e assim atravessou vários reinos. Outros verbos podem se tornar auxiliares, como resolver e chamar. Observe. Assim um dia, o rei resolveu pôr a inteligência e o amor das filhas. Resolveu pôr à prova a inteligência e o amor das filhas. O rei, já muito irritado, mandou chamar novamente o cozinheiro. Advérbios número 1. A gente compreendeu o uso dos tempos verbais e podemos associar advérbios, mas que o advérbio não vai cair. Qual? Não, provérbio não vai. Ah. Só aqui. Só aqui.